O nosso estudo de hoje é a lição 9 do livro Alma e Luz, e tem por título Com um Beijo. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou-o. Marcos, capítulo 14, versículo 45. Ninguém pode turvar a fonte doce da afetividade em que todas as criaturas se descedentam sobre o mundo. A amizade é a sombra amiga da árvore do amor fraterno. Ao bálsamo de sua suavidade, o tormento das paixões atenua os rigores ásperos. É pela realidade do amor que todas as forças celestes trabalham. Com isso, reconhecemos as manifestações de fraternidade como revelações dos traços sublimes da criatura. Um homem estranho, a menor expressão de afeto, é um ser profundamente desventurado. Mas aprendiz algum deve olvidar quanta vigilância é indispensável nesse capítulo. Jesus, nas horas derradeiras, deixa uma lição aos discípulos do futuro. Não são os inimigos declarados de sua missão divina que vêm buscá-lo em Getsemane. É um companheiro amado. Não é chamado à angústia da traição com violência. Sente-se envolvido na grande amargura por um beijo. O Senhor conhecia a realidade amarga, conhecera previamente a defecção de Judas. É assim que me entregas? Falou ao discípulo. O companheiro frágil perturba-se e treme. E a lição ficou gravada no Evangelho, em silêncio, atravessando os séculos. É interessante que não se veja um sacerdote do templo, adversário franco de Cristo, afrontando-lhe o olhar sereno ao lado das oliveiras contemplativas. É um amigo que lhe traz o veneno amargo. Não devemos comentar o quadro em vista de que quase todos nós temos sido frágeis mais que Judas, mas não podemos esquecer que o Mestre foi traído com um beijo. Essa lição é uma lição grave para a gente analisar. Eu tenho um amigo espírita, palestrante também, que ele, nos momentos de lazer, ele usa uma frase de brincadeira, mas que tem um fundo muito grande de verdade. Jargão popular, uma linguagem bem vulgar até. Ele fala assim, não é o inimigo que te coloca em furado, normalmente é o amigo que te coloca em furado. Né? E é interessante que a gente para analisar até essas técnicas de lutas e técnicas, às vezes, né, a gente para analisar as guerras, as derrocadas de um determinado povo, elas começam com as alianças feitas de maneira equivocada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma lição muito profunda por trás desse beijo, porque em outra oportunidade, o Emmanuel ele chama atenção para o seguinte, que quando ele recebe o beijo, ele fala para Judas assim, amigo, a que vieste? Então, ele, até o último momento, ele chama Judas de amigo, e a gente sempre que vai falar desse tema, a gente lembra que Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier também, ele traz uma informação bastante curiosa quando ele diz que Jesus, depois de ter sido martirizado, a primeira coisa que ele faz é descer até a região onde Judas se encontrava após ter se suicidado para amparar, para prestar os primeiros socorros ali a Judas. Então, a gente não consegue imaginar de forma alguma Jesus guardando mágoa de quem quer que seja. E a gente sempre vai falar desse tema também, a gente lembra que é uma traição que merece muita consideração, muito estudo, muita releitura dos conceitos que se pregam, porque, em primeiro lugar, Judas era o discípulo mais politizado, mais incomodado com o poderio romano e também com a influência do Templo de Jerusalém na época, em cima do povo, que pagava imposto 3 vezes, um para o Templo de Jerusalém, um para o governo local e um para o Império Romano como um todo. Então, Judas era muito incomodado com aquilo, ele viu Jesus secar uma figueira um pouco antes. Então, ele, na cabeça dele, com toda certeza, falou, se eu entregar Jesus para os nossos inimigos políticos, pode ser que ele seque também o Herodes, seque também o Pôncio Pilatos. Foi uma leitura equivocada e que teve o seu preço. Mas o que fica aqui de lição para a gente é que, olha, não são os inimigos declarados de sua missão divina que vêm buscá-lo em Getsemane. É um companheiro amado. Ele não é chamado à angústia da traição também com violência, não.
tá? Sente-se envolvido com um beijo. Então, essas duas informações são aquelas informações de que a gente, além do vigiai e orai, que a gente deve ter com relação a nós mesmos, a gente precisa também ter um vigiai e orai com relação às pessoas que estão se relacionando com a gente, quais são as suas intenções, tendo cuidado, sim, não de levar para o lado de guardar mágoa, rancor, desejo de vingança, mas de estar preparado para qualquer investida dessa do mal, que vai ser muito melhor, mais fácil ela acontecer por alguém do círculo de confiança do que alguém que absolutamente se declara que inimigo. Aí esse não vai ter uma facilidade de aproximação com a gente. Então, na verdade, a melhor maneira, né, isso aqui está sendo uma coisa ardilosa, está sendo através daquele que tem confiança, que desperta a sua confiança. E o Emmanuel vem chamar a nossa atenção na lição de hoje, porque ele fala assim, a amizade, ela é o nosso maior patrimônio aqui na Terra. E nós aprendemos isso até com o Chico Xavier, através de um vídeo que a gente consegue ver aí no YouTube. Ele fala assim, os livros não me trouxeram dinheiro, mas eles me trouxeram aquilo que eu considero muito acima do dinheiro, que é a amizade de muitos amigos, um verdadeiro tesouro que eu carrego comigo. E a gente parando para analisar, o Chico Xavier ele ganhava pouco mais do que um salário mínimo, e todas as vezes que ele precisou de internação, foram os amigos, né, as pessoas que ele fez a diferença, que foram ali para socorrer de alguma maneira. E a gente vai perceber que são esses mesmos amigos, aqueles que realmente te amam mesmo, que vão estar preocupados com você no momento que você desencarnar, vão te dar a mão no primeiro momento, vão te ajudar, porque amigo, quando é amigo de verdade, ele é amigo em todas as horas. Então, reconhecemos as manifestações de fraternidade como revelações dos traços sublimes da criatura. E muitas das vezes até, o amigo ele pode se equivocar do que ele acha que vai ser o bom para você, quando na verdade não vai ser o bom. Que é o caso aqui perfeito para a gente encaixar como luva aqui. Judas, se não amasse o mestre, em primeiro lugar, ele não ficou com as 30 moedas, jogou as 30 moedas fora. Em segundo lugar, quando ele viu que o seu plano deu totalmente errado, ele, totalmente tomado pelo remorso, ele se suicidou, através do suicídio. Quer dizer, ali foi um caso mesmo que não é aquele caso ardio, não, ele achava que estava fazendo certo. E muitas das vezes os nossos amigos mais queridos, as pessoas mais próximas, até mesmo os nossos familiares, eles acham que o bom para mim vai ser uma determinada coisa, quando na verdade não é. Porque aqui na Terra a gente ainda tem muito egoísmo, muita vaidade, muito orgulho, e a gente pensa assim, está sendo bom para mim, então vai ser bom para ele também. Então ele tem que ser da mesma religião que eu, ele tem que tomar o mesmo caminho que eu, ele tem que ter essa profissão também, ele tem que largar aquela namorada, aquela esposa por conta. A gente quer decidir pelas pessoas, quando na verdade cada um tem o livre-arbítrio e tem a responsabilidade dos seus atos. Esse é um assunto que é muito profundo para a gente analisar essa lição aqui de hoje. Mas Emmanuel termina dizendo para a gente, a lição ficou gravada no Evangelho em silêncio, atravessando os séculos. É interessante que não se veja, não foi um sacerdote do templo que era o adversário franco de Cristo, não. Embora a gente saiba que teve ali o Caifás por trás, né? Teve ali uma trama toda para prender o Cristo, e que encontraram justamente uma brecha nessa invigilância do Judas. Tudo bem. Mas ele fala, é um amigo que lhe traz o veneno amargo. Não devemos comentar o quadro, em vista de que quase todos nós temos sido frágeis, até mais do que Judas. Nós temos a nossa falha. Mas não podemos esquecer nunca que o mestre foi traído com um beijo, relação de confiança. A gente encerra aqui lembrando que no capítulo 14 do Evangelho, no texto 9, ingratidão dos filhos, o Espírito Santo Agostinho faz a seguinte observação. A gente vê espíritos que vão corajosos enfrentar a prova da miséria, mas que sucumbem quando a prova atinge o coração. A ingratidão daquelas pessoas mais chegadas, e ali no caso da lição, a
ingratidão dos filhos. Fica a lição para a gente, para que a gente não seja pego de surpresa também e esteja preparado para se acontecer alguma coisa nesse sentido. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.